Olá, falo com você diretamente aqui do meu canal Opinião Simone Amorim, nesta semana sobre pesquisa de preços na nova lei de licitações e as justificativas que são pertinentes, as justificativas trazidas pelo novo regime e que devem estar materializadas nos autos, não devem permanecer somente na cabeça dos cotadores, não devem permanecer somente no âmbito de discussão. Nós temos então que conseguir padronizar muito além daquele documento que vejo a maioria dos órgãos inserindo nos autos, que é o mapa de comparação de preços, dentro do nosso processo de formação de preços, também a pesquisa como um todo, com todas as justificativas pertinentes. Para falar sobre esse tema, eu lhe convido então para assistir parte de uma aula que ministro para a Unipública, instituição paranaense, que está enfrentando a nova lei através de um curso de MBA. E se você gostou do conteúdo aqui, eu solicito que se inscreva, te convido a me acompanhar, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, vamos interagir, convide os seus colegas que precisam estar discutindo aos poucos, de forma didática, acerca da nova lei de licitações. Então, se nós temos uma pesquisa de preços e nós temos várias justificativas a partir da nova lei que devem constar desta pesquisa, por outro lado, nós ainda temos a prática de municípios que só têm na sua pesquisa de preço os mapas comparativos e depois já partem aí para a exposição dos valores, né, naquele mapa, então expõe lá quais são os valores que foram orçados. Mas se esquecem que a gente precisa seguir as boas práticas e que precisa materializar nos autos todas as justificativas. Então, aquilo que está na cabeça da gente não serve para o processo se a gente não trouxer para os autos no momento oportuno, inclusive, depois de uma notificação de uma Corte de Contas, isso se torna uma irregularidade de ordem formal e dificulta o entendimento por parte dos fornecedores, gera muita impugnação a edital, é a falta da gente colocar no papel as justificativas que motivam as imposições. Por que eu fui por esse caminho? Por que eu escolhi esta metodologia? Então, se eu não tenho um normativo sobre precificação, que agora é um dos mais importantes normativos a serem editados no âmbito interno, nós vimos que a União já publicou, foi o segundo normativo que a União publicou sobre precificação. Não vale colar da União, trazer para o município, a realidade do município é outra, cada município tem a sua realidade. Nós temos municípios, por exemplo, que convém muito bem entabular um contato direto para fechar algumas pesquisas, por exemplo, um preço que não veio numa cotação por telefone, anotando o nome do servidor que está fazendo aquela consulta naquele momento, anotando o nome do funcionário da empresa que atendeu, que deu a resposta, qual o horário, o telefone, trazendo isso para os autos, certo? Então, justifica essa normatização, a inserção dessa regra na norma, o que não vale para a União, por exemplo. Né? A União, com toda a sua estrutura, hoje a gente fala em União, processos eletrônicos, não só procedimentos eletrônicos, a maioria dos municípios trabalha com processo físico ainda, né? Então, nós temos que aprender aí a materializar, em primeiro lugar, materializar nos atos do processo tudo aquilo que é do processo. Então, falando não só em precificação, mas falando em tudo. Né? Dai ao feito o que é dele, dai aos autos o que é dos autos. Então, se eu tenho uma justificativa na minha cabeça, eu utilizei a mediana nessa pesquisa, mas só informa ali que eu utilizei a mediana, não coloquei, não levei para os autos a minha fundamentação para a metodologia adotada, não tenho um normativo, porque se eu tiver um normativo com critérios estabelecidos para quando eu uso a mediana, quando eu uso a média, por exemplo, né, tá fácil de justificar, mas principalmente se eu não tiver. Então, primeiro ponto que eu gostaria que vocês focassem muito, tragam para os autos as justificativas, levem isso enfaticamente para o processo e fornecedor busque as justificativas que por vezes você pensa que está aí obstaculizando a concorrência, criando um impasse e está ali devidamente motivado ou não.
né? Porque se não estiver motivado, é uma razão, sim, para uma impugnação e, dependendo do tema, até para uma eventual denúncia junto ao Tribunal de Contas. Então, nós temos, nesse momento, que concentrar as atenções na fase que hoje chamamos de planejamento, passa a ser preparatória da nossa licitação, e que temos aqui, então, como ponto de estudo hoje, a precificação devidamente materializada nos autos.